Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu sou Moisés Borges e esse é o programa Liderança e Gestão. Seja bem-vindo a tvbarueri.live. É com muita alegria que nós chegamos até você, até a sua casa. É com muita alegria que nós estamos aqui fazendo este programa todas as quintas, 9 da noite. Você também pode chamar de 21 horas, fica à vontade. Mas eu quero fazer um pedido especial para você. Vai avisando aí para as pessoas que estão conectadas com você nas suas redes sociais, nas suas redes de contato. Aí, ó, no seu telefone, seu WhatsApp. Dá um alô, manda um aviãozinho e diz que o programa Liderança e Gestão já está no ar, diretamente da cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo. Daqui a pouco vou falar para você quem que é o nosso convidado de hoje. Já tô dando um spoiler aqui, é um profissional, um convidado, gênero masculino. Por que eu estou falando isso para você? Para você dar um tempinho aí de avisar para as pessoas que nós já estamos no ar com o programa Liderança e Gestão. Outra coisa que eu quero fazer aí, um pedido especial para você, é para pegar um outro aparelho que você tenha para fazer suas respectivas anotações. Pode ser seu bloco de notas, papel e caneta, de repente seu smartphone, mas eu queria que você tomasse nota daquilo que faz sentido para a sua vida e que pode transformar a vida de outras pessoas também. Muitas vezes, quando nós estamos recebendo conteúdo, quando nós estamos numa formação, quando nós estamos numa palestra, até mesmo aqueles que estão na igreja ouvindo uma ministração, você tem a oportunidade de pensar frases, pensamentos, ideias. E detalhe, quando eu falo em ideias, você abre a mente quando você está pronto para anotar. E isso pode acontecer com você e tenho certeza que o nosso convidado trará aqui conteúdo relevante para trazer, promover transformação na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Um abraço especial hoje, nesse nosso início de programa, para o Randall, que é o presidente dessa casa. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui apresentando mais uma vez o programa Liderança e Gestão. Um abraço especial para o nosso equipe de produção, meu amigo Rodolfo Guimarães. Não se esqueçam que daqui a pouco eu vou falar do Instagram do Rodolfo para você falar de automação com ele. Daqui a pouquinho eu passo o Instagram do Rodolfo, porque tem que ter um tempo maior para explicar o que ele faz, do jeito que faz, tá bom? Um abraço também especial para o pessoal da nossa técnica aí. Hoje eu vou mencionar o nome do Estevão, do Billy e também da poderosa Edna. É isso aí. Um abraço para a galera que trabalha conosco aqui atrás das câmeras. Eu acho que para esse período, para esse momento, não esqueci de ninguém. Vamos, sem mais delongas, começar o nosso programa de hoje apresentando nada mais, nada menos que o convidado de hoje. E está comigo aqui nos estúdios da TV Barueri, um profissional que trabalha com transformação e desenvolvimento humano. O nome dele é nada mais, nada menos que o David Oficial. David Oliveira, seja bem-vindo. Não tem nada de oficial, isso nós vamos contar depois. Mas, David Oliveira, boa noite, seja bem-vindo ao programa Liderança e Gestão. Boa noite, Moisés, obrigado pelo convite, prazer estar aqui hoje, partilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu faço também. Obrigado vocês, telespectadores que estão assistindo. Assista até o final, que hoje vai ser um episódio muito bom. E com esse sotaque aí, você vem de onde, rapaz? Fala, boa noite, Moisés. Vai ser um prazer que os telespectadores... Você vem de onde, meu amigo? Não tem como disfarçar, né? Sou carioca, Rio de Janeiro. Botafoguense também, né? Não fala, aí porque senão vão tirar a gente do ar. Não, mas pode falar aí. Eu sou botafoguense, Inclusive, estávamos líder até poucos dias, mas estamos voltando depois da Copa do Brasil, rodada de Copa do Brasil, nós vamos voltar à liderança. O clube que eu torço, assim, na minha infância foi uma época até positiva, com essa tristeza, né? Toda, eu já vou te dizer, né? Se não é botafoguense... Vascaíno. Cruz de Malta.
Exatamente. Ô David, foram muitas tristezas durante o tempo, então eu não, foram não, está sendo. É contínua. E que bom que vocês voltaram à Série A, mas são candidatos a fazer companhia pro Fluminense, fica tranquilo. É sempre vivendo naquela corda ali, né, bamba, né, então... Já não tem nem mais a corda, fica lá na lama o tempo inteiro. Botafoguense aqui tirando onda. David, fala pra gente aí um pouco da sua infância no Rio, quem é você, o que você pensava em fazer quando crescesse? Quem que é o David Oliveira? Então, David Oliveira é filho da Vera Regina, do Davi Oliveira também. Então você é o Júnior? Sou o Júnior. Nossa, que legal. Tenho orgulho da minha família, me deram instruções, um caminho de Deus, né, principalmente, era o que eu mais aprendi na minha infância. E desde criança eu sempre gostei de relacionamento, de conversar, de falar com as pessoas. Eu tive que vencer alguns traumas emocionais por causa de coisas que eu vivia na infância que eu não sabia lidar. Mas você pode falar um desses traumas que não era legal assim, você como criança já conseguia identificar que não era uma coisa positiva? Então, eu tive até, depois já de adulto, com professores que cuidavam de mim na infância e falavam muito sobre mim também. Eu perguntava, né, o que eu era na escola. E alguns me falaram assim, David, você era um menino muito fechado, que não falava muito com as pessoas. E eram por questões emocionais. Tá. Não era uma timidez raiz, né? Não era da minha essência, não. Eu sempre gostei de falar, né? Mas era fechado. Mas eu me fechava. E eu só fui descobrir quando adulto o porquê que eu era um menino inseguro. Pra ganhar dinheiro, né? Aí descobre. Tô brincando. Foi isso que foi uma grande virada na minha vida aos 13 anos. Certo. Eu percebia que alguns amigos, eles tinham condições e se vestiam bem, compravam seus brinquedos, suas coisas, e meu pai não tinha condições para isso. Comecei com 13 anos a vender doces na escola. Essa é a minha história no empreendedorismo. Começa com 13 anos. Vender doce? Doce na escola. E você vendia para todo mundo assim no geral ou era só na sua sala de aula? Eu tô perguntando isso porque eu quando fui por conta própria, eu vendi bombons da Garoto, vendi bombom Garoto na sala de aula. E ainda tinha o caderninho do pessoal que me pagava depois. Mas também aprendi naquela época que não podia ser mais que 20% da galera do Pendura. Então... Você vendia, então, no pátio para todo mundo ou só dentro da sala de aula, assim, na surdina, escondidinho? Eu comecei a vender porque meu pai fazia os doces e comprava também para fazer uma renda extra. Ah, ok. Aí eu falei, pai, eu vou pegar uns doces para vender na escola. Então eu era muito tímido e ali eu tive um motivo para começar a fazer algo, a trabalhar e conseguir meu dinheiro. Sim. Eu lembro muito bem, no meu primeiro dia, eu fiz um valor de R$10 e eu vendia cada doce a 15, 20 centavos. E esse doce era o que exatamente? Era um doce embalado assim, meu pai, a gente embalava em casa, tinha uma seladora, tinha ali mas embalado. Era doce de banana, doce de abóbora. Era cocada, cajuzinho, pé de moleque. Tá. Eram doces frescos, eram maravilhosos. Feito assim na produção independente, né? Não era aqueles comprados em lojas de doce? Alguns a gente tinha pessoas que fabricavam, a gente só embalava para vender, e alguns a gente fazia em casa mesmo. Fazia em casa. Isso. E saía pro perrengue. Meu pai tinha parceria com muitos restaurantes. Corre, né? Então ele deixava ali antes de chegar no trabalho. Meu pai trabalhava em um hospital, trabalhou 25 anos na Redditor. E, no caso, ele fazia essa renda extra antes para poder trazer mais dinheiro para dentro de casa. Aí, isso com 13 anos. E aí você foi crescendo. Quando chegou assim, 15, 16 anos, que vai chegando no ensino médio, você já sabia o que você queria fazer da vida? Ou... Não tinha muita certeza. Só que a minha trajetória basicamente foi em vendas. E aprendendo a fazer relacionamento. Sim. Então, com 16 anos, por exemplo, eu trabalhei na minha primeira empresa de multinível. Ah, é? Mas aí a empresa era sua? Não, eu entrei como associado. Você entrou num sistema de multinível. Isso. Tá, e pode falar o produto pra gente que era? Era purificador de água, a Master Plus, né? Ah, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Isso. Que não purifica nada, né? Tô brincando com você. Mas aí você entrou no sistema de multinível e já chegou a escalar? Como é que foi esse negócio aí? Não tive muitos sucessos porque multinível eu percebi que não é só você saber vender, sabe, o produto. Você tem que ser líder, tem que saber liderar e influenciar pessoas. E manter a sua carteira, né? A sua galera ali. Exatamente. Quem crescia na rede era realmente quem tinha competências de liderança. Ok. E naquela época eu não tinha, mesmo lendo livros, eu não tinha competências emocionais
cognitivas também, para entender o que os grandes líderes faziam. Tá. E aí, você chegou no ensino médio, chegou a fazer o ensino médio, ou ficou só vendendo, trabalhando? Como é que foi essa tua realidade no final, assim, já da infância, entrando para a juventude? O fato de eu entrar no multinível e começar a trabalhar cedo me fez me afastar um pouco dos estudos. Então, eu ia para a escola estudar mais para passar de ano, porque eu queria voltar para trabalhar. Tá. Você ia só para cumprir tabela? Eu ia para cumprir tabela. Porque eu já ficava assim, poxa, eu não vejo a hora de ir, porque eu tenho coisas para vender e fazer meu dinheiro, né? Entendi. Fazer minhas coisas. Então, foi basicamente isso. Eu encerrei meu segundo ano, tentei 2 vezes administração e gestão e empreendedorismo, porque essa coisa de administrar, gerenciar pessoas, eu sempre gostei. Mas isso, lá na tua região, você estava falando pra gente que você é de São Gonçalo? São Gonçalo, Rio de Janeiro. Se você lembrar dos caras lá da tua época, olha pra tua câmera, já manda um abraço pra um brother, um cara, porque no Rio tem muito aquele negócio, e aí, brother? Amigos, né? Uns amigos da rua, uns caras que jogavam bola, matavam aula contigo, já manda um abraço pros caras aí, aproveita aí. Quero mandar um abraço, principalmente para minha família. Legal. O Davi, que foi meu pai, no caso, foi um homem que trabalhou muito, batalhou muito para manter as coisas, sabe, em casa, prover as coisas de casa. Sou muito grato a ele, a minha mãe, Vera Regina, também, por ter falado muito de Deus para mim, e isso faz a total diferença para mim hoje. Amigos, eu confesso para você que eu acabei indo para uma linha que eu não tive muitos relacionamentos. Porque era um cara fechado, porque era um garoto também fechado. era um garoto fechado. Então, assim, da minha infância, eu não tenho muitas conexões. Eu tenho amigos empresários que depois de adulto eu fiz amizade. Ok. Eu tenho o Rafael, tenho o Felipe Blasman, eu tenho o Daniel Batista, um grande amigo que eu conheci, que eu fiz amizade também no mundo, na carreira profissional. Sou grato muito a um diretor, cara, uma pessoa que deu uma oportunidade para mim. Diretor de empresa, ou de escola? Ah, tá. O nome dele é José André. Ele foi diretor da Febracis, lá do Rio de Janeiro. Foi a primeira empresa que eu trabalhei, assim, realmente de uma cultura de alto nível, de alto padrão. E aí você... Não, pode complementar. Lá foi, assim, a questão da Febracis foi um outro nível que eu vivi na minha vida profissional. E foi graças a essa oportunidade que o José André, naquele momento, deu para mim. Então, eu sou muito grato ao Zé André e à Renata pela oportunidade também. Zé André e Renato? Renata. A Renata? A esposa dele. Então, eu quero mandar um abraço pro Zé Renato, sem conhecer vocês, um abraço para você e para Renata, porque se vocês tiveram a oportunidade de influenciar e trabalhar na transformação da vida do Davi, com certeza Deus está possibilitando vocês de transformarem muitas outras vidas. Então aí, ó, Zé Renato, aí do Rio de Janeiro. José André. Desculpa, José André e Renata. Isso. Um abraço para vocês, tá, meus queridos? Deus abençoe o trabalho da Febracis aí no Rio de Janeiro também. Já mandou um abraço para todo mundo, né, cara? Acabou o programa, valeu. Vamos embora? Isso, essa é a minha história. É brincadeira, gente, é brincadeira. E aí, o que você mais fez assim na área profissional? Você entrou no multinível, foi vender água plus, não deu certo, e aí falou assim, eu vou ficar batendo cabeça até quando? Exatamente. Durante muitos anos eu me sentia perdido, né? Eu não me encontrava nas coisas e o que me faltava era autoconhecimento, né? Identidade, entender das minhas crenças limitantes também, que aos 28 anos eu me deparei com esse conhecimento. Até meus 28 eu não tinha nem noção do que era crenças limitantes, autoconhecimento. A minha família em si, quando eu comecei a buscar, eu tentei querer influenciar meus amigos, pessoas ao redor. Aí o pessoal começa a dizer que você tá maluco. Maluco, você ficou doido. Pô, onde você tá com a cabeça, você tá lendo essas coisas aí, andando com esses caras, não tem uns negócios assim? Exatamente. E eu percebi que não era isso que ia transformar eles, entendeu? Então, eu comecei a focar em mim, comecei a focar na minha transformação. Tá. E aí, nessa transformação, aí acontece essa sua migração de estado, você sai do Rio e vem para cá, ou aconteceu alguma coisa antes? Nesse período aconteceu bastante coisa. Antes de eu chegar aqui em São Paulo, em Alphaville, cheguei em 2022. E... Chegou no meio da pandemia aqui. Já era finalzinho de pandemia já. Sim, um pouquinho depois ali do caos, já estava meio que normalizando. O caos já tinha deixado a terra arrasada, né? Sim. Mas aí o que acontece? Foi pós as eleições. Pós as eleições. Isso. O que acontece nesse período que fala para você, pô, eu vou para São Paulo?
São Paulo, para mim, é um lugar desconhecido, não tinha relacionamentos aqui, então eu tive que ousar, ter coragem, né, de ir para um ambiente novo. Mas qual foi o start, assim? O start, principalmente, eu já me sentia preparado para ir para um próximo nível, e os resultados das eleições me deixaram muito insatisfeito na época. Eu falei assim, cara, existe alguma coisa por trás disso tudo aí. Ô, David, você estava falando assim de decisões pós-eleição, mas você é da carreira política ou você é apenas um cidadão expressando sua opinião? Não, é um cidadão realmente expressando a minha opinião. Tá. Sim. E aí você se torna um ser pensante, voltado para as questões políticas, e isso interfere na decisão que você vai tomar do seu futuro, lá no Rio? Sim, eu percebia que a política ela influencia muito na cultura, nas coisas que acontecem naquele município, naquele estado. Tá. Então, diante de algumas pesquisas e de coisas que eu percebia que culturalmente o Rio de Janeiro já não fazia mais parte daquele meu tempo, eu decidi vir para São Paulo por uma estação da minha vida de trabalhar mais, de conectar com pessoas. Mas você veio com a cara e com a coragem ou você falou assim, coragem. Eu vou experimentar, volto, pego minhas coisas, o que você planejou? Eu não planejei muito, não. Só vim. Só veio? Só vim. Cara, você é gigante mesmo. E hoje o que você faz exatamente, profissionalmente? Profissionalmente, aqui em Alphaville eu fiquei basicamente um ano trabalhando com produção de conteúdos também, com podcast. Ou seja, ficou dentro de casa? Eu fiquei, na verdade, observando, buscando conhecimento, conexões. E legal. Lá no Rio de Janeiro, né, antes de eu vir para cá, para São Paulo, eu já fazia um trabalho com alguns empresários e algumas lideranças com gestão e liderança, basicamente. E eu sou analista de perfil comportamental, né? Mentor comportamental. Você é mentor, então, comportamental. Exatamente. E aí é nichado para um grupo ou quem aparecer você atende? Então, eu consigo ajudar qualquer pessoa que percebe que a comunicação ela não é compreendida pelas outras pessoas. Ou seja, tem dificuldade de relacionamento. Um líder, um exemplo, que tem dificuldade de delegar, de comunicar a sua mensagem. Legal. Ou seja, acaba que os seus colaboradores, seus liderados não correspondem bem à sua comunicação, não geram resultados. Eu tenho um negócio basicamente aqui, isso. eu tô encasquetado, isso aqui é coisa dos antigos, hein? Eu nunca imaginava fazer essa pergunta dizendo que eu tô encasquetado. Mas eu tô assim, incomodado, porque ultimamente a gente não vê mais a palavra coach. A gente não tem visto por aí. A gente tem visto, eu sou mentor. Tem muita gente com pouca idade, muita gente dizendo que é mentor. Qual que é a diferença e me diga se você é um ou outro? E qual a diferença que existe nisso aí? Só um pouquinho. Aí, galera, é o seguinte, você vai continuar conosco ligado aqui no programa Liderança e Gestão, que hoje eu estou conversando com o especialista comportamental, David Oliveira. Eu volto daqui a pouco, depois do intervalo. E ele vai responder pra gente, hein? Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
É isso aí, meus amigos. Estamos de volta com o programa Liderança e Gestão. Eu quero explicar uma coisa aqui bem bacana para você. Presta atenção. Você tem aí o meu Instagram, você pode falar comigo, você pode mandar um abraço, você pode fazer sugestões de pauta, você pode puxar minhas orelhas também, se eu estiver pisando na bola. Nós estamos abertos para conversarmos, beleza? Quero mandar um abraço especial aí para as pessoas que têm nos acompanhado nas redes sociais e têm tirado suas dúvidas em relação à imersão. No dia 18, tá faltando pouco, hein? Daqui a alguns dias, dia 18 de agosto, nós temos uma imersão presencial em Alphaville e essa imersão ela vai acontecer comigo, Moisés Borges, das 9 da manhã às 4 da tarde. Nós teremos um tempo para discutir vários temas relacionados à sua liderança ou se você é liderado, para você se fortalecer cada vez mais, eu conto com você. Outra coisa, tem gente que fala assim, eu não peguei o programa, como é que eu faço? Vai lá no YouTube e você procura Canal Barueri ou TV Barueri. Você vai encontrar o nosso logo, esse logo que aparece aqui, ó, bem pertinho. Ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu com o dedinho. Ó, esse é o nosso logo. Você pode procurar lá no YouTube tvbarueri.live. E aí o que vai acontecer? Você se inscreve no canal, dá uma moral pra gente e você vai ter a oportunidade também de procurar na playlist os programas que já foram exibidos aqui. Seja o programa Liderança e Gestão ou qualquer outro programa da nossa grade. Fiquem à vontade. Agora que você voltou do café, nós vamos continuar conversando aqui com David Oliveira, ele que é especialista em desenvolvimento humano e trabalha com questões comportamental. Exatamente. David, eu estava perguntando para você, antes de nós voltarmos, antes de nós irmos para o intervalo, sobre não ter muita divulgação de um profissional chamado o coach. E hoje as pessoas estão se denominando mentores, o mentor ou a mentora. Como é que você está vendo isso no mercado? Tem diferença entre coach e mentor? Qual é a sua vivência nessa área aí? Tecnicamente falando, existe uma diferença entre coach e mentor, né? Coach, ele não pode usar uma ferramenta para te dizer o caminho. O mentor, sim, porque o mentor já passou por aquele caminho e já gerou resultados. Okay. O coach, ele te conduz através de ferramentas e perguntas. Essa seria a principal diferença. Tá. Porém, o nome coach, ele se tornou um pouco banalizado. E eu tenho a minha percepção do porquê. Pode falar, eu quero ouvir. Se você quiser... Pode falar. Eu vim de uma escola, né, de desenvolvimento humano. Lá foi talvez o meu grande divisor de águas nesse sentido. E o que eu vejo é que existe um mercado muito grande, né? Então tem muita gente comprando coach com o objetivo de mudar a sua vida, mas também de transformar outras vidas. Então o que acontece? Veio uma grande escala, né, de coaches pelo Brasil. Houve-se uma necessidade. Na verdade, era uma necessidade do ser humano. Sim. E aí, vindo essa galera para fazer um trabalho, um tratamento para si, e aí... Ele quer começar a transformar a vida sem mesmo passar por uma transformação primeiro. Então, tem muitos coaches que até experimentaram de boas ferramentas, mas ainda não foi um pouco prematuro o processo dele para depois ele começar realmente, literalmente, se posicionar. Isso. Ao fazer. Eu passei por esse processo também. Então, eu percebi... Mas aí já começou a atender ou ficou de boinha assim, vou ganhar mais experiência, fazer novas formações? Na verdade... Gostei do foi um processo. Eu acredito que, independente se for num tempo prematuro, a pessoa ela tem um motivo de realmente fazer diferença na vida de outras pessoas. Tem um livro também muito bom, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Que ele fala de... clássico, né? É um clássico, né? Que ele fala que uma das maiores necessidades do ser humano é se sentir importante na vida de outras pessoas. Então, eu creio que vem isso. Às vezes ele está insatisfeito na vida profissional, numa profissão que ele ficou anos ali, insatisfeito, ele encontrou o coach, não, agora eu vou começar a trabalhar com coach. Certo. Então, acontece que criou-se uma
uma quantidade de muitas pessoas prometendo coisas que não conseguiriam realmente entregar. Porque, então você está afirmando que essas pessoas elas não conseguiram resolver seus próprios problemas? E queriam resolver problemas de outras pessoas. De outras pessoas. É. E você também identifica que isso era uma necessidade, assim, de repente ganhar uma grana? De fazer grana, fazer uma dinheiro. Profissão, alguma coisa assim? Sim, aquela questão do propósito, né? Que é muito falada, meu propósito se fala de muito vida. nisso, meu propósito. Cara, o que é propósito? Ô, David, e aí você vem para São Paulo com a cara e com a coragem, você começou a trabalhar em casa fazendo... Você estava dizendo pra gente que você, no home office, você foi atendendo algumas pessoas, isso? É presencial também, assim que eu saí dessa empresa que eu trabalhei, né? Uhum. Desenvolvimento humano, eu já fui chamado para dar consultorias. Tá. Então, ali eu já comecei a trabalhar com algumas empresas, usar as ferramentas que eu tinha aprendido. Ok. Gerei alguns resultados. Só que eu sou um cara muito empreendedor. De abrir meu negócio. Então, eu tive algumas transições desse período, de parar um pouquinho consultoria, montar algum negócio. Eu tive alguns momentos de transição nesse sentido. E devido a alguns insucessos e tentativas também, eu passei num processo até eu vir para São Paulo. Eu falei, não, agora eu vou para São Paulo para viver um outro nível, aprender um outro jogo, de uma outra forma. Entendi. E eu percebi que aqui em São Paulo, cara, tinha uma coisa que me deixou muito pertencente aqui. Que as pessoas realmente aqui têm sede por conhecimento e desenvolvimento. Tá. É muito e você não maior via do isso que no na minha Rio? região. Você não via isso no Rio? Na minha região ali, não. Não. Entendi. Aí, quando você chega em São Paulo e começa a trabalhar, o que você leva para as pessoas no desenvolvimento humano? O que te fez um especialista nessa área? Primeiro que eu percebia que o que me faltava era uma identidade clara, né? Uhum. Então, o ser humano precisa de identidade. Isso me trouxe uma força que nada me fez sentir tão bem enquanto saber quem eu sou em Deus, principalmente. Não foi a ciência que me revelou, mas ela me ajudou em alguns processos. Uhum. Então eu entendi a minha identidade de filho de Deus. Certo. E nesse processo eu tive que perdoar meus pais, eu tive que ressignificar muita coisa. Sim. E eu percebi que alguns comportamentos, por isso que eu trabalho comportamento hoje, eram um reflexo das minhas crenças. Então eu tinha que mudar as minhas crenças. E para eu mudar as minhas crenças, eu precisava de um conhecimento, saber da verdade. A verdade dos fatos. E hoje, o que determina para mim, o que me traz mais certeza e também o que me faz mais ajudar outras pessoas, é levar para elas esse caminho. Como a educação me ajudou, o autoconhecimento, o que eu preciso saber sobre mim, e isso faz com que eu consiga realmente ajudar outras pessoas. Então eu tenho cases, eu tenho empresários que eu já ajudei, casais que eu já ajudei em relacionamentos. Como assim, David? Eu tinha um casal, um exemplo, que eles estavam divorciados. Na verdade, quando eu encontrei a minha cliente, ela tinha um objetivo do negócio, ela queria que eu ajudasse ela na gestão do negócio. Eu vou te interromper. Você atende só pessoas ou você atende empresas também? Hoje eu atendo empresas que querem desenvolver pessoas, contratações assertivas. Tá. Trabalhar com, desenvolver a liderança. Vamos voltar agora na cliente que eu te interrompi. E aí a sua cliente estava com um casamento... No caso, essa cliente, ela tinha um negócio, uma loja online, e ela queria organizar melhor o negócio. Certo. Só que no processo, ela descobriu que ela tinha que resolver as questões pessoais também, que estavam atrapalhando no negócio. Legal. Isso tudo começou na primeira sessão. A primeira sessão gerou um nível de consciência dela mais elevado. Tá. Quando você fala em primeira sessão, você leva para o seu cliente quantas sessões? Então, basicamente, eu tenho uma primeira sessão de diagnóstico que é para dar-lhe realmente o orçamento. Quem é o cara? O que ela precisa realmente. Aí eu trago clareza, você precisa disso. E a partir daí eu digo se ela precisa de 10 sessões, se ela precisa de 5 encontros, se é de 10. Então a gente trabalha, na verdade, essa quantidade de sessões para resolver um problema específico. Certo. Entendeu? Então a gente determina os objetivos e para a gente, depois de traçar o objetivo, o caminho, que aí eu como profissional vou conduzir aquela pessoa. Porque é o seguinte, o empresário, principalmente o líder, ele precisa elevar o seu nível de consciência primeiro, certo, antes de produzir. Tá, e aí me diga uma coisa, você encontra profissionais que têm dificuldade de querer avançar, de querer progredir? Sim, muitos. Muitos?
Alguns querem, mas eles insistem em fazer as mesmas coisas. Tá, é aquele cara que não ata nem desata, né? Ele não abre, ele quer um resultado às vezes pelo motivo errado, ele está olhando para a direção errada. Ele precisa, a primeira coisa que o ser humano precisa é ajustar a rota. Tá. Direção, objetivo. Tem também aquele cliente... Cara, você me desculpa, que hoje eu tô atravessando... Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei o que deu... Eu que peço desculpa também. Cara, eu não sei o que deu nesse entrevistador hoje, que eu não sei o que eu tomei na hora do almoço. E inclusive eu nem tomo nada na hora do almoço. Mas, rapaz, eu tô atravessando muitas perguntas. Você me perdoa, mas vai aguentando aí. Fica à vontade. Você já deve ter... em algum momento você já ouviu... É que você é jovem, mas você deve já ter ouvido falar em Jô Soares, né? Sim, conheço. Então eu aprendi nessa fonte, então eu interrompo igual o Jô Soares interrompi. Mas me diga uma coisa, o camarada, o que você precisa fazer para ele falar assim, puxa, isso aqui é legal, eu quero, eu preciso. Como é que você faz para criar nele o interesse? Porque às vezes ele chega ali reclamando de uma outra dor. Mas como é que você reverte isso? Então, aí é onde as ferramentas de coaching ela ajuda muito, né? Fazer as perguntas certas, né? Fazer uma sessão de diagnóstico. Primeiro você tem que entender a situação, entender o problema, o que incomoda ele. Um exemplo, um empresário às vezes ele quer vender mais, mas não é o que ele precisa. Ele precisa arrumar a casa. Às vezes não tem gestão de pessoas, né? Como é que vai organizar a equipe? Quer vender mais sem organizar a equipe, o time? Exatamente. Uma pergunta boa para se fazer para ele é o seguinte: se a gente dobrar ou triplicar o seu resultado hoje, você tem uma estrutura para atender essa demanda? É que acontece isso também, né? Sim. O cara quer muito, é o tipo do cara, eu costumo usar o seguinte exemplo, analogia, que é o cara que quer uma Ferrari, mas ele não pensa que tem uma manutenção para fazer, tem um IPVA de um documento desse carro, né? Tem isso. E tem uma teoria que eu uso muito como ferramenta também de mapeamento e diagnóstico comportamental, que uma das teorias é o DISC, né? Que ele revela muito os comportamentos daquela pessoa. Sim, sim. Então eu consigo lidar com cada perfil, porque eu consigo identificar o perfil. A primeira coisa que eu sugiro é uma devolutiva de perfil comportamental para aquele empresário, aquele líder, aquela pessoa se conhecer melhor. E a partir disso, nosso processo de mentoria ela flui de uma forma melhor. Por quê? Ela vai lembrar do que foi falado na primeira sessão, na devolutiva, ela vai se identificar melhor, ela tem mais consciência até para fazer o que tem que ser feito. Tem um perfil assim mais comum que procura teus serviços, né? Dos perfis comportamentais, tem alguém assim que procura mais? Então, na teoria diz que a gente fala de 4 perfis comportamentais, né? Sim. Que é o dominante, influente, conforme e estável. Ok. Os dominantes, normalmente, a minha são os que mais procuram. São os que mais procuram, os dominantes? Normalmente, sim. E são os mais, vamos dizer, mais suscetíveis a fechar negócios. Mas por que eles procuram você? Só um pouquinho. Responde daqui a pouco. Aqui a gente faz igual o João Kleber. Para. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, no terceiro bloco, conversando com David Oliveira. E aí nós vamos entrar no campo dos perfis comportamentais. E talvez você se identifique no terceiro bloco. Não saia daí, voltamos já já. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Este é o programa Liderança e Gestão, todas as quintas, às 21 horas, na TV Barueri.live. Nós falamos 21 horas, mas você também conhece como 9 da noite. Fica tranquilo aí, e nós estamos juntos e misturados, beleza? Quero falar para você, hoje, de 3 parceiros que nós temos. Primeiro deles... Atenção, eu só vou falar o Instagram e você pega a letra aí e vai lá e se apresenta. O primeiro parceiro que nós vamos falar é da RG Automações. Eu estou falando do serviço personalizado que o Rodolfo Guimarães, ele dá não só aos seus clientes, mas às pessoas que o procuram. Portanto, você pode encontrar nas redes sociais assim, ó, @Rodolfo Guimarães _ Rodolfo Guimarães, tudo junto. E você tem a oportunidade de potencializar, melhorar, otimizar o seu tempo com a automação, com o WhatsApp. Então você procura lá, Rodolfo, com PH, tá? Guimarães, que não tem o tio no ANS, tá aparecendo aí na sua tela, Rodolfo Guimarães _ automação. Quero também falar da Medex Brasil. Medex Brasil é uma empresa especializada na importação de medicamentos. E aí você pode procurar a equipe da Medex Brasil no @Medex Brasil, atendendo você e a sua família com medicamentos da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, dentro da legislação brasileira. Beleza? E o nosso terceiro e último parceiro que eu quero mencionar aqui é a Preci Café. A Preci Café, ela pode colocar na sua empresa, seja na copa ou na recepção, uma máquina para atender com um café gostoso aí seus clientes ou seus colaboradores. Você encontra a Preci Café nas redes sociais assim, ó, @aprecicafé.oficial. Beleza? Seguimos aqui com o David Oliveira. No programa de hoje nós estamos falando sobre o comportamento, não só de empreendedores, de empresários, não só de colaboradores, mas estamos falando de perfil comportamental. Exatamente. E aí, você estava falando dos 4 perfis, você mencionou os 4 perfis, e aí eu peço para você mencionar de novo, e eu te perguntava, qual que procura mais? Você já falou que foi o dominante, mas vamos voltar a pergunta de origem. Sim. Quais são os 4 perfis e por que o dominante procura mais? Então, eu percebi que a grande maioria dos empreendedores brasileiros tem essa característica dominante. O dominante ele é muito de começar negócio, é movido a desafios. Tá. Então, normalmente ele vem de uma vida difícil, de uma infância difícil, onde ele tinha que resolver problemas, ou se inspirou... Ele vem de um perrengue, né? Ele vem de um perrengue, ele veio de um pai, de pessoas que trauma passaram... da vida. Um trauma e teve que vencer na vida, nos negócios. Então, em grande parte, os brasileiros que empreendem, que começam negócios, são muito dominantes. E tem características influentes também, que é aquelas pessoas que são boas de vendas, são proativas em relacionamento, em cativar as pessoas, em comunicar bem. Isso, a criatividade vem muito do influente também. Legal. Então, qual é a dificuldade do brasileiro, do empreendedor, do empresário brasileiro? É planejamento. Sim. É organização. Então, eles começam muitos negócios, mas no meio do caminho acabam quebrando por falta de planejamento. Há um tipo de situação, uma circunstância que não avança, né? Exatamente. O que poucos fazem estudam empresas, cases de sucesso lá de fora, né? Do Japão, Estados Unidos, e pegam modelos realmente de gestão que funcionam e trazem para o Brasil e acabam crescendo. Sim. E algumas empresas que vêm de fora para cá e algumas conseguem se adaptar bem à cultura daqui do Brasil, né? Tá. Outros perfis que nós temos aí, os outros perfis... É o conforme e o estável, né? Que são mais cautelosos, mais observadores. Um exemplo, o estável ele é mais voltado a planejamento. Você encontra muito funcionários e colaboradores estáveis no RH, no saque, um exemplo, no atendimento ao cliente, são pessoas mais calorosas, é o cara da paciência, seria? Paciente, planejamento, planilha. E o dominante é o cara da pegada, né? Vamos pra cima. Exatamente, é mais de começar negócios. Então, eu consigo identificar a dor de cada um desses perfis e consigo ajudar esses empresários. Tá, nós falamos do dominante, do estável. Do influente, do estável. E o influente, qual é a característica dele?
Influente é o comunicativo, é o cara que brincalhão, chega é o que chega tô aí. chegando, falando, não tem dificuldade de abrir novos relacionamentos, fazer novos negócios é com o influente. Tá. Então, dominante, estável, influente e o quarto... Conforme. E o conforme é o cara... É o mais sério, mais centrado, mais analítico. É aquele mais que não ri pra qualquer exigente. piada. Ele é mais fechado, realmente ele procura olhar mais os detalhes das coisas, não tem aquela atitude de sair resolvendo as coisas. Ele também gosta de planejamento, mas é uma pessoa que tem a atitude preferencial a partir de dados. Entendi. De base, sabe? Sim. De informação. Se não tiver planilha, para ele já a coisa tá desandada. Se não tiver fundamento, se não tiver realmente às vezes um dado científico, uma informação, uma referência, ele não toma decisão. Enquanto ele não souber que é a melhor decisão que ele vai tomar. Entendi, maravilha. Ô David, você também é um cara especialista em vendas, né? Sim. Eu sei que você começou lá na escola vendendo doce, mas como é que você tem utilizado hoje essa sua expertise com vendas? Você trabalha com equipes, você treina, o que você faz em relação a vendas? Então, tudo começa a partir de um diagnóstico. Eu preciso entender o momento da empresa. Quando ele está no momento de trabalhar o time de vendas, aí eu trabalho com a parte de ensinar o time a trabalhar com os perfis, como lidar com diferentes perfis na hora do relacionamento com o cliente. Um exemplo, tem cliente que precisa de uma proposta mais detalhada, então você tem que entender realmente aquele mercado, como funciona. Então eu consigo ter um olhar macro daquele processo, daquela jornada do cliente, identificar os gaps e ajudar realmente aquela empresa a ter melhores resultados. Tá. Hoje, quando o cara te contrata para tratar deste tema, vendas, qual é a maior necessidade, além de vender, de fazer grana, qual é a maior necessidade que eles têm? É muito cultural as empresas contratarem pessoas e não ter um bom processo de integração, de ensinar o produto. Então, normalmente, às vezes o produto ele é muito bom, mas as pessoas não sabem comunicar isso. Entendi. Porque não tem uma liderança ensinando. Então, tem muita falha realmente de liderança, de cultura. Tem que aculturar as pessoas, realmente ensinar elas a ter paixão pelo produto, né? Tem muita gente que está na empresa, um exemplo. Ele vende por vender, time né? de vende por vender por necessidade. Eu tenho que pagar as contas de casa. Não tá nem aí, ele não comprou a ideia Ele não comprou a ideia do negócio. Ele precisa comprar. E isso parte de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Legal. Ô, David, como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais? Como é que te acha? Fala aí pra gente. Então, meu Instagram é odavid.oliveira. Lembra que eu falei no início? Falei, só no final que a gente vai falar, porque eu tô chamando ele de David. Então é odavid.oliveira. Tudo junto. Exatamente. Só que o David é David, né? David, isso. Isso, para as pessoas entenderem. O David.oliveira. Exatamente. Então te acha no Instagram assim? Exatamente. Lá no meu Instagram também tem um @ do meu podcast, que é um programa... Você faz podcast também? Eu faço, eu tenho um podcast que a gente fala muito sobre identidade, reino e case de pessoas também com histórias relevantes. Tá. Então, quando tem um conteúdo realmente relevante, que é transformador, eu jogo pra lá. Legal. Fala o nome do podcast aí. Pode com ele, porque com ele você pode todas as coisas. Pode todas as coisas, com certeza. Deus é bom em todo o tempo. Ô, David, agora para a gente fazer aqui o nosso fechamento do programa, eu vou te colocar numa chapa quente aqui, coisa simples. Fala um pensamento, ou um verso da Bíblia, uma argumentação, uma coisa que te motiva e que você poderia deixar com o empresariado, com o empreendedor. Deixa o seu recado final através de uma mensagem que te motiva. Olha que eu não tenho 5 minutos para isso não, hein? Olha para sua câmera ali, fala com o público algo que te motiva. Pode ser uma frase, um pensamento, uma ideia. Olha aqui, para a câmera. É importante, vamos lá então. É muito importante você encontrar sua identidade de filho de Deus. É isso que vai te sustentar, principalmente nos momentos mais desafiadores da vida. Foi isso que fez a diferença na minha. E você só vai encontrar isso em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. E para decifrar isso, encontrar em Jesus essa mensagem, não é tão simples, porque talvez a influência sobre quem é Deus, as características dele, quem é realmente o Pai, talvez foram de referência de pessoas que não entenderam. Então, eu encontrei Deus buscando um relacionamento íntimo com Ele. Realmente
falando com ele de filho para pai. Então, eu abri o jogo com ele. Pai, esse aqui são os meus desafios. Ok. E ele me trouxe vida, cara. Para mim, essa é a mensagem. Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. O David acabou de apresentar para a gente aqui suas habilidades profissionais e também fechando o programa com essa mensagem de que todos nós precisamos nos colocar aos pés do Pai e aprendemos como filho, que seja uma realidade para você, seja qual for o seu credo, mas nós estamos aqui desejando para você essa paz que só o Pai pode conceder para cada um de nós. Eu me despeço de vocês, agradecendo aqui o David, muito obrigado pela sua presença, separou um tempo para estar conosco aqui. E voltamos na próxima semana com o programa Liderança e Gestão, toda quinta às 9 da noite. Seja feliz com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. Valeu! Valeu!